Isso é interessante porque você também, porque toda música é um poema, na verdade. E você poderia fazer o vento que não tem não tem mãos, né? Na verdade, ter mãos. Porque numa poesia, numa música, você pode criar imagens, né? Com as figuras de linguagem. Mas é interessante o que esse seu amigo tradutor falou, para que você se adequasse um pouquinho mais no comum, né? Como é utilizada essa palavra comumente. E aí eu prestar atenção, assim, isso é legal porque, assim, já esse, né, vamos dizer assim, esse erro, né, esse mistake, né? Eu já não vou cometer novamente porque eu já sei isso, né? Por exemplo, tem uma outra coisa que eu fiz uma letra, eu mandava para ele também, assim. Olha, como eu falei, eu escrevo poemas em português também, né? E eu mando para meus amigos, você, por exemplo, você é professor de português, eu posso mandar para você, dá uma olhadinha aí, tá tudo correto e tal, porque às vezes, né, como você falou, né, beija eu, né? Como eu falei, por exemplo, vamos dizer que nós temos um norte-americano que quer fazer uma música em português, sei lá, para alguém que ele gosta e tal, e eu curti essa noite e você sorri para mim. E muitas vezes, eu até queria saber isso como você, professor de português, que a galera tem escrito assim, ó, eu curti essa noite. R no final, sim. Você sorrir pra mim. Eu não sei como é o nome desse tempo verbal. Aí tá no infinitivo. Quando infinitivo, termina com IR, tá no infinitivo. E no caso deveria estar conjugado no presente do indicativo. Tá vendo? Né? Ou no pretérito, né, perfeito. Eu curti, né, eu sorri. E assim, agora eu faço, antes de responder, né, eu de continuar respondendo, eu faço essa pergunta pra você. Porque como um falante de língua, né, portuguesa e percebo muito mesmo esses erros, assim, meus amigos, assim, talvez eu quero não corrigir, mas falar, assim, como eu tenho mesmo, posso errar, né? E assim eu percebo por que as pessoas, elas têm errado muito isso. Por que você acha de botar assim, eu sorrir, é só você falar, né? E assim, eu falo com a galera, é só você ouvir o que você está falando, né? Por que você acha que esse Sim. Assim? Olha só, a gente em língua, sendo português ou inglês, a gente nunca diz que tem erro e acerto. Existe adequação e inadequação dependendo do contexto discursivo. Então, se aquela pessoa utiliza o R onde não deveria existir, no curtir ou no sorrir, é porque a pessoa não tem um nível de escolaridade que o ajude a utilizar bem as palavras, ou por hábito, porque ele convive com pessoas que falam dessa forma e ele acaba reproduzindo. Mas existem vários fenômenos assim, né, fonéticos, que as pessoas, por exemplo, quem fala problema, não é? Existe um nome que eu esqueci agora, que é um problema fonético, em que a pessoa fica trocando, onde tem L, coloca o R. Não é? Mas sempre vai existir isso, né? O que a gente não pode ter é preconceito linguístico. Marcos Bagno. Isso, muito bem. Trouxe um linguista aí pra reforçar. Porque, por exemplo, você pegar barril, muita gente fala assim, meu barril, mas o bairro é espanhol, né? Em espanhol, muitas vezes você aqui em Salvador tinha pessoas de... Não, mas assim, eu vejo pessoas, a minha irmã, ela escreve quando sorrir, curtir, né? E aí, mas eu percebo pessoas que têm um nível de educação, né? Igual ao meu e ter cometido isso, assim, não sei se quando se fala, não sei exatamente, eu tenho essa curiosidade. Pelo assim, talvez, hábito, né? Um tema para pesquisar depois, é uma outra conversa sobre... Mas aí voltando para essa coisa do inglês, por exemplo, eu lembro que eu falei com meu amigo uma coisa que a frase era o que eu escrevi originalmente era And we made sexual things together. Nós fizemos coisinhas sexuais juntos. Tipo assim, uma letra meio, né, picante assim. Mas aí ele falou, olha só, isso assim, isso você vai crescendo, né? Você vai compreendendo. Ele falou, veja bem, Rodrigo, made, você fez o que com essa pessoa? Que coisinhas sexuais você fez com ela? Vocês criou apretextos, tipo, sei lá, algumas coisinhas que vocês criaram e fizeram? Isso. Ou vocês fizeram enquanto pessoas, né? Porque isso foi enquanto pessoas did. Se vocês criaram, vocês fizeram, né? O handmade, né? Feito à mão. Porque o make é mais o construir, né? O elaborar. Exatamente. E aí eu pensei, é verdade isso, né? Porque... então assim, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu sempre mostro para as pessoas porque eu quero pegar várias pessoas, como eu mostrei para você, mostrei para um amigo e tal. O que as pessoas dizem, que eu posso falar... Isso aqui eu posso, então eu vou fazer aqui a licença poética, eu vou pegar aqui para mim essa licença poética, embora eu saiba que o mais correto. Tem outra que fala assim, uma música que fala There are children dead, uma música minha, há crianças mortas. Seria There are dead children.
E aí a música fala, there are children dead, and it only makes me sad. Porque eu queria fazer uma rima de dead com sad, né? De triste com morte. E se eu falasse, cantar a música, there are children dead, poor people crying, only makes me sad. There are children dead, eu volto de novo. Então se eu imagina que assim, there are dead children, poor people crying, only makes me sad. There are dead, não cola, sacou? O ritmo não pegaria, né, como canção. Uma amiga minha que era professora de inglês falou, não, Rodrigo, tá errado. Eu falei, sim, tudo bem, eu sei que tá errado, mas eu tenho que colocar aqui para poder que a música tenha um ritmo, uma rima, claro, porque senão não quebra. E, né, na poesia até poderia ficar, a não ser que eu quisesse que, né, dar uma ênfase, alguma coisa. Mas na música você tem a harmonia, você tem toda a performance que tem que aparecer ali, né? A primeira música que a gente musicou assim, que era Some Things Wrong With My Girl, né? Aquela coisa que a gente fala mais girl, que seria girl, né? Mas eu falo girl porque eu ficava perguntando por que girl, eu falo girl. Inclusive algumas pessoas escrevem G-A-L, porque no rockabilly, o rockabilly, que é uma música mais um rock caipira, né, dos anos 50, o country, o hillbilly, essa música norte-americana mais da caipira, eles falam my girl, my pal é camarada também. Então eu falo girl. E aí eu escrevi a letra, né, Something Wrong With My Girl, tinha toda uma história, uma coisa assim e tal. Aí chegou o guitarrista, vem cá, velho, vamos cantar a música aí, vamos, vai. Começou a fazer, pá. Aí ele, não, isso aqui não dá não. Eu, como não dá, velho, mas não pode cortar. Mas aqui não dá na métrica, velho. E daí, não, você pode quebrar a métrica também, né? Você pode fazer um som desconstruído e tal, mas o ronker já é essa coisa da canção mesmo, né? Sim. Aí eu peguei, agora o que eu vou fazer? Aí ele, não, vamos fazer. A gente começou a cantar e tal, aí eu fui cortando, velho. Tipo, que o cara começou a cortar. Velho, eu fiquei tão deprimido assim que quase acabava minha vida como compositor. Imagina. Sim, e você tem alguma preocupação com a pronúncia ou quando começou na banda, porque você é vocalista, então você não simplesmente compunha em língua inglesa, mas você tinha que cantar em inglês e cantar bem, né? Uma pronúncia assim agradável. Eu também não sei, né? Então me diga aí, se você tinha essa preocupação ou acha que tem uma boa pronúncia. Olha, acho que quando você, né, estuda uma língua, você quer estudar uma língua estrangeira, seja ela inglês ou o que seja, eu acho que você tem que tentar, assim, não é você copiar a pronúncia, porque eu acho que você tem que fazer sempre do modo mais próximo do que a língua é, né? Como, por exemplo, né, falou girl, my girl, por exemplo, e o amigo meu falou, eu tenho uma dificuldade de falar girl, eu acho meio difícil, não sei, mas como eu ouvi muito, né, rockabilly, eu falava muito girl. Né? Por exemplo, punk, né? A gente fala mais, eu sou punk. Aqui na Bahia fala, sou punk, né? E aí a galera fala, mas não é punk, é punk. Aí eu, tá, tudo bem. E uma música nossa tem uma chamada Pretty Punk Girl. Aí fala, my pretty punk girl. Uma coisa meio assim, porque às vezes você... Por exemplo, eu já toquei com bandas de várias partes do mundo, assim. Já toquei com banda de Nova York e já toquei com uma banda chamada The Monsters, da Suíça. Se você pegar o inglês que ele canta e como ele fala, algumas bandas alemãs, tem algumas bandas alemãs que cantam no inglês mais perfeito do que, sei lá, vamos dizer assim, do que o de lá. Mas você percebe que essa tradição do underground de algumas bandas cantarem em inglês, você vê que eles têm um inglês, às vezes, por mais que ele fale perfeitamente, né, um Monstro é uma banda de 86, né? Então seriam 33 anos, né? Não é isso? Acho que não sou boa em números. E aí você vê uma banda que tocou no mundo todo, uma banda que é referência no underground pro mundo todo, já tocou no Japão e tudo. Você imagina, tocou até no Brasil. Então esse aqui tocou em todos os lugares. E a gente tocou juntos, né? Só tocou em Salvador. Os caras são loucos pra tocar aqui na Bahia, sabia? Os caras são loucos, o problema é grana, né? Quando eles descobriram, eles são muito fãs do Ronkers, assim, eles gostam, a gente falava da Bahia pra eles, assim, né? Eles ficavam loucos pra vir tocar. O problema é grana. Mas eu percebi que os caras tinham um sotaquezinho diferente também, sabe? Às vezes é um pouco mais duro. E o cara falava inglês perfeito, mas assim, tinha um certo sotaque. Isso, é o que a gente chama em inglês de accent, né? Que é o sotaque. Toda pessoa vai falar com sotaque. Então o seu inglês, na verdade, não vai ser nem britânico, nem sueco, nem norte-americano, nem suíço, mas vai ser um Brazilian English. Não é porque você é brasileiro, vai ser um inglês baiano, então vai ter algum sotaque aí que as pessoas que vão te ouvir vão perceber, por mais que você esteja querendo se aproximar de um inglês que você ouviu, porque você acaba ouvindo muitas músicas, né? Seja norte-americanas, ou inglês, ou canadenses. Então a gente acaba assimilando algum jeito de falar, mas você vai colocar ali
a sua identidade. Sempre quando você pronuncia uma nova língua, você traz também uma criatividade ali. Claro, há uma claro. criação naquele momento. Eu acho isso interessante, né? Por exemplo, se você pegar Bob Marley na música Johnny Was, a frase em inglês, mais, né, vamos dizer, não vou dizer a palavra correta, mas vou colocar entre aspas, Woman hold her head and cry. A mãe segura a cabeça dela e chorou, né? Sim. E ele canta Woman hold her head and cry. Eu não sei se ele fala ré, mas ele, tipo assim, ele fala old, né? Que seria, no caso até old é velho, né? Mas ele fala old. Por exemplo, eu tive um programa norte-americano do Texas, né? O Texas ele fala mais... Agora o old também é abraçar, né? Tem essa questão do acalento. Inclusive tem uma música do Honkers que I try to hold her, né? Que você tem que abraçá-la. Mas às vezes eu fiquei preocupado que hold poderia ser uma coisa meio agressiva e não era. Que aí seria um hug, né? Mas... Aí eu falei, também, né? E aí o cara falou assim, agora, assim, né? Não lembro exatamente o que ele falou, mas assim, agora vamos falar The Honkers from Brazil, The Honkers. Não falou Honkers, falou Honkers, né? Tipo assim, porque o cara é texano, no Texas a galera fala mais assim, uma coisa mais simplória. E então assim, cada região vai ter E como eu falei assim, eu acho que a gente tem que tentar se aproximar, né? Sei lá, tipo assim, Ayame Rodrigo, tipo... Eu acho assim, eu acho que já é um pouco, né, assim eu acho, né, já é um pouco tosco. Você pode ser I am Rodrigo, ou I am Rodrigo, que é meu nome. Assim, pode dizer, você tá, não é I am, né, I am, tipo, tá diferente, mas assim, eu acho que quando você fala assim, I am Rodrigo, ou Rodrigo, I am... Dá pra compreender, dá pra comunicar, exatamente. que é o mais importante da língua. Isso, no inglês isso é muito importante, né. Se você fala, o importante mais é a mensagem, no português, se você deixar, por exemplo, meio truncada, ela não, né. Não vai ficar meio confuso, mas no inglês se você dá uma coisa no direto assim, né? Por exemplo, assim, eu vejo muitos programas de YouTube dos gringos querendo ensinar a gente como é que fala inglês perfeito. Eu acho importante, acho legal e tal, porque às vezes você vai pedir uma coisa lá e a pronúncia é outra e tal. Mas aí eu penso assim, beleza, eu quero sempre ficar mais próximo da palavra original. Mas aí o que ela fala assim, Rodrigo, agora nós vamos ver se sua pronúncia em inglês está correta ou não. Pô, o cara falou um inglês perfeito, ou um português perfeito, eu entendi tudo que ele falou, né? Aliás, e acho bacaninha essa coisa assim, né? Rodrigo. E aí o cara vem corrigir o meu inglês. Nosso inglês. Falando português desse jeito. Que ele acha que tá perfeito. Para nós. Aí falou assim, então vamos lá. Eu vou pronunciar até ficar perfeito e você vai pronunciar até ficar perfeito. Então assim, eu acho importante, acho legal que você tem que estar próximo do que você da fala. fonética da língua, né? Pra se tornar compreensível. Mas não necessariamente igual, imitar um falante nativo de determinado país. Eu conheci uma menina que falou, velho, você quer que sotaque da onde? A menina falou assim, sotaque da onde? Você quer sotaque britânico, você quer sotaque da... E aí eu fiquei, acho legal e tal, acho massa, mas assim, sabe, eu acho que às vezes fica um pouco meio forçado, assim, eu sou brasileiro, eu sou baiano, e uma vez mesmo eu tava conversando, eu tinha uma certa paquera, assim, ela, não sei se ela era mexicana, tem muito tempo, mais de décadas disso, e eu não sei se ela era mexicana, assim, os pais eram mexicanos e ela nasceu nos Estados Unidos, né, eu também não sei como é se considera se ela é mexicana, norte-americana, não sei, né, isso aí é uma coisa mais complexa de se falar. Ou se ela era mexicana e foi morar nos Estados Unidos, e ela falava inglês, né, assim, não falava inglês, não falava aquele inglês assim meio mexicano e tal, falava inglês, né, normal, assim, normal que eu digo dentro da normalidade deles, assim. E ela falava assim, fala de novo isso, né, porque eu achei tão sexy, tão bonito esse jeito que você fala. E às vezes a gente acha que a coisa, tá sentindo meio, né, tipo... estranho, diferentão. E às vezes a galera gosta. Uma vez aconteceu, eu trabalhei no Forte São Marcelo, trabalhei com o Forte Marcelo sendo guia, né, monitor, né, das visitas em inglês. E aí tá falando sobre os canhões que tinham em cima do Forte São Marcelo, que acho que chegou a ter 50, 40 canhões, não lembro exatamente. E aí eu falei cannon, 50 cannons. E a mulher olhou pra mim, era uma norte-americana, tava com os alunos dela, candles? Aí eu, no, cannons. Aí ela... Candles, tipo, sacaneando. Como se você estivesse dizendo velas, né? E eu falei assim, eu tava no trabalho, né, não podia, fiquei até me sentindo meio humilhado assim, preocupado também, se eu não tava com a pronúncia tão assim, né? E ela, se ela fosse uma pessoa mais sensível, eu não sei, ela tinha estar brincando comigo também, mas eu senti do jeito que ela colocou pra mim. Ele constrangeiro, né?
Aí eu vou tentar falar, então tá, então fale português comigo aí pra ver se você consegue falar alguma coisa, né? Verdade, pelo menos você estava comunicando e apresentando o local, né? As pessoas gostam muito que a gente fale assim, tipo, você converse com... eu tinha alguns amigos que vinham pra cá e falavam, Rodrigo, eu quero treinar meu português. Eu falo, eu quero treinar meu inglês. Então você fala comigo em português e eu falo com você em inglês, ok? Ok. Que um ajuda o outro, né? E ter essa humildade, porque o mais importante é a comunicação. Eu sempre falo isso aqui, né? Você aprende uma língua para você chegar no outro, para você conseguir se virar quando viajar, não é expor suas ideias, mas não necessariamente ficar como um robozinho imitando as outras pessoas.